Ok, vamos desvendar isso. A missão desse nosso mergulho profundo de hoje é explorar os bastidores invisíveis de como a sociedade humana realmente funciona. Isso é um desafio e tanto. Total. Porque, quando falamos de sociedade, a tendência natural é pensar nas instituições, né? Logo vem à mente o sistema financeiro, as leis. Isso. As leis aprovadas em gabinetes de Brasília ou de Washington nas flutuações da economia, mas a nossa exploração vai desviar de tudo isso. Vai direto para a base. Exatamente. Direto para a própria estrutura microscópica e invisível da comunicação. E para guiar essa nossa jornada, temos em mãos uma pilha de textos acadêmicos bastante densos sobre a teoria dos sistemas sociológicos. Textos bem complexos, diga-se de passagem. Muito! Basicamente, estamos diante de um embate intelectual épico, um verdadeiro choque de titãs da sociologia contemporânea. De um lado, a gente tem o Niklas Luhmann e do outro, o Jürgen Habermas. O que é fascinante aqui é que essa discussão passa muito longe de ser apenas um debate teórico abstrato. Não é algo para ficar restrito a uma sala de aula de mestrado. Não é só teoria pela teoria. De jeito nenhum. Trata-se de uma investigação rigorosa sobre a própria natureza da nossa existência coletiva. O que esses textos estão tentando responder é uma pergunta que parece simples, mas desestabiliza tudo. E qual seria a pergunta central? A sociedade é, de fato, composta por pessoas físicas, de carne e osso? Ou será que, por mais bizarro que pareça num primeiro momento, a sociedade é feita puramente das mensagens que essas pessoas trocam entre si? Nossa, isso é muito contraintuitivo. É uma mudança completa de paradigma sobre onde nós, humanos, nos encaixamos no mundo que criamos. E para quem ama aprender e está nos ouvindo agora, entender essas teorias muda absolutamente a forma como enxergamos o mundo ao nosso redor. Com certeza. Muda a maneira como decodificamos cada e-mail recebido no trabalho, sabe, cada conversa de bar e cada postagem rolando no feed de uma rede social. Porque cada interação ganha um peso novo. Exato. A partir do momento em que mergulhamos nisso, tudo que chamamos de conversa deixa de ser um mero meio de transporte de ideias. Passa a ser o próprio tijolo que constrói o vasto sistema social. O material de construção da realidade. Então vamos direto para a grande virada que Niklas Luhmann propõe. Os textos apontam que ele criou uma espécie de imagem espelhada, um contraponto quase rebelde ao que chamamos de estrutural funcionalismo. Uma verdadeira ruptura. Mas antes de entrarmos nessa loucura do Luhmann, vale a pena dar um passo atrás. Como era essa visão tradicional, antes de ele chegar chutando a porta? A visão tradicional, muito encabeçada por outro gigante chamado Talcott Parsons, via a sociedade quase como um organismo biológico gigante. Tipo um corpo humano mesmo. Isso. Nessa visão do estrutural funcionalismo, a sociedade tem órgãos. A família, a escola, o governo, a economia. E cada um desses órgãos tem uma função específica para manter o corpo da sociedade vivo e em equilíbrio. Entendi. Cada peça no seu lugar. E a unidade básica que fazia tudo isso se mover era a ação do indivíduo, as pessoas agindo, cumprindo seus papéis. Luhmann olha para isso e propõe uma mudança radical. Ele descarta essa visão orgânica totalmente. Ele diz que a unidade básica da sociedade não é a ação de uma pessoa isolada. A unidade básica é a comunicação. A sociedade não é a soma dos indivíduos, mas sim a rede de comunicações que acontece entre eles. Para visualizar isso de um jeito mais palpável, o material nos faz pensar em uma analogia de redes de computadores, algo como a própria internet. É um ótimo exemplo. Se a sociedade fosse uma enorme rede, a maioria de nós pensaria intuitivamente que a sociedade são as máquinas físicas ali instaladas. Os hardwares, os servidores. Nós, as pessoas. Mas a teoria de Luhmann nos convida a virar a câmera para outro lado. A sociedade não são os computadores. A sociedade são os cabos de fibra ótica, os sinais de Wi-Fi, os pacotes de dados viajando pelo ar. A conexão em si. Isso. Os computadores são apenas os suportes de hardware que mantêm a rede viva. Mas a rede, a internet, é feita de pura conexão e transferência de dados. A analogia do Wi-Fi ajuda bastante a visualizar a estrutura, mas ela tem um limite importante que precisamos pontuar.
só para não cairmos numa simplificação exagerada. Qual seria o limite? Um cabo de rede ou um sinal de Wi-Fi transmite dados de forma puramente passiva. Ele só leva o pacote do ponto A ao ponto B. Na teoria de Luhmann, a comunicação é ativa e produtiva. Ela gera a próxima comunicação. Um evento puxa o outro. Exatamente. Um evento comunicativo força o outro a existir. E para levar essa lógica às últimas consequências, o texto nos revela algo que é um verdadeiro choque ontológico. Lá vem bomba. Para Luhmann, os seres humanos, o que inclui nossos sistemas psicológicos, nossas mentes, pensamentos íntimos e nossos corpos biológicos, estão fundamentalmente fora do sistema social. Espera, como assim? Nós não fazemos parte da sociedade? Segundo ele, não. Nós estamos fora. Acho que precisamos pausar aí. Nossas mentes e nossos corpos estão fora da sociedade. Se eu estou andando na rua, interagindo com as pessoas, pagando impostos, como eu não faço parte da sociedade? É bem contraintuitivo, sem dúvida. Luhmann argumenta que o sistema social é o que ele classifica como operacionalmente fechado. Operacionalmente fechado. Sim. Isso significa que a sociedade opera puramente no nível do significado e das expectativas de comunicação. A sociedade só entende e processa comunicação. E onde nós entramos nisso? Nossas mentes, que processam pensamentos, e nossos corpos, que processam reações químicas, operam em frequências totalmente diferentes. Para o sistema social, nós somos apenas o ambiente. O ambiente. Como se fôssemos o cenário. Somos o entorno barulhento que fornece a energia, a infraestrutura e os estímulos para que a comunicação aconteça. Da mesma forma que o oxigênio está fora do seu cérebro, mas seu cérebro precisa dele para funcionar. Caramba! As pessoas estão fora da sociedade, mas a sociedade precisa do ruído delas para continuar se comunicando. Ok, isso realmente vira a mesa. E lendo as fontes, fica muito claro que o Luhmann não tirou essas ideias mirabolantes do nada. Há um empréstimo pesado das ciências naturais. Especificamente da biologia da época. Exato. Os textos introduzem conceitos que são como ficção científica. Termos como auto-organização e principalmente autopoiese. E eles trazem o trabalho de biólogos como Humberto Maturana, que estudava redes neurais e sistemas vivos. Uma ponte fascinante entre as áreas. Muito. Mas como exatamente a sociologia pegou carona na biologia celular e na neurociência para explicar a sociedade humana? O que é a autopoiese, afinal? Autopoiese é uma junção do grego, que significa literalmente autocriação ou autoprodução. Maturana e seu colega Varela criaram esse termo para descrever o que define um ser vivo em contraposição a uma máquina inerte. Um sistema que se sustenta sozinho. Uma célula biológica é um sistema autopoético, porque ela usa seus próprios componentes e reações para produzir as fronteiras e os componentes que a mantêm viva. Ela se recria constantemente a partir de si mesma. Luhmann pega esse conceito da biologia celular e aplica na sociologia de forma magistral. Ele diz que a sociedade é um sistema autopoético não de células, mas de comunicação. A comunicação criando comunicação? Uma comunicação só acontece porque reage a uma comunicação anterior e, inevitavelmente, gera a necessidade de uma comunicação futura. É uma rede fechada que produz os próprios elementos dos quais é feita. É uma linha de montagem infinita, onde o produto é a própria conversa que alimenta a máquina. Perfeito. E para entender como observamos isso, precisamos olhar para a distinção crucial que Maturana faz na biologia entre duas figuras, o participante e o superobservador. Como funciona isso na prática? Pensemos no participante como um único neurônio dentro do nosso cérebro. Esse neurônio não sabe que faz parte de um cérebro, ele não tem consciência da pessoa que ele ajuda a formar. Ele está ali no escuro só fazendo o trabalho dele. Apenas reage a estímulos químicos e elétricos, dispara sinais e se adapta de forma cega. Ele está totalmente embutido.
Por outro lado, o superobservador é o neurocientista que está de fora, Olhando o quadro geral, olhando tudo por um equipamento de ressonância magnética, usando a linguagem humana para criar teorias sobre o que aquele conjunto gigantesco de neurônios está fazendo em uníssono. O superobservador vê o padrão que o participante ignora. então há a peça da engrenagem que só gira sem ter a menor ideia do projeto da máquina e o cientista do lado de fora que entende o fluxo todo. Se conectarmos isso ao panorama geral da nossa exploração, percebemos que Luhmann atua exatamente como esse superobservador sociológico. Ele está olhando a sociedade de fora. Ele pratica o que o texto chama de uma metabiologia. Ele se recusa a olhar para a sociedade do ponto de vista do sofrimento individual, das intenções íntimas ou da moralidade. Uma visão bem fria. Ele olha de fora, para a seleção, a evolução e a reprodução da comunicação totalmente desapegado do significado emocional que nós, humanos, damos às coisas. A dor, a alegria, a crise existencial. Isso tudo fica de fora para ele. Para Luhmann, isso pertence estritamente ao sistema psicológico, não à sociologia. A sociologia dele observa apenas como a rede de comunicações se defende, se adapta e continua gerando mais comunicação. Mas olhar para a humanidade dessa forma tão clínica, tão gélida, parece que tira toda a agência, todo o calor humano da equação. É um ponto de crítica muito forte. E é exatamente nesse ponto de tensão que entra no ringue o nosso segundo gigante, Jürgen Habermas. Pelo que as fontes nos mostram, Habermas leu essa teoria e achou essa separação insustentável. Ele não comprou a ideia. Tratar a sociedade como um sistema cego e alienado da vida interior humana era inaceitável para ele. E Habermas faz uma crítica que é tão visual e contundente que merece ser citada aqui. A crítica da ilha. Isso. Ele ataca a teoria de Luhmann, dizendo que ela se baseia numa imagem bizarra. De um lado, o fluxo de documentos oficiais entre autoridades administrativas e, do outro, a consciência monadisticamente encapsulada de um Robinson Crusoe. Essa imagem do Robinson Crusoe é um recurso retórico poderoso para expor a falha na visão puramente sistêmica. Habermas está essencialmente apontando que Luhmann transformou cada ser humano em um náufrago preso em sua própria ilha mental. Ilhados dentro de nós mesmos. Um Crusoe monadicamente encapsulado significa uma mente trancada em si mesma, impenetrável, completamente isolada, que só serve como um gerador de energia e ruído. Enquanto a vida acontece lá fora. Enquanto os documentos oficiais fluem lá fora, sem que esse humano realmente participe deles. Habermas argumenta que você não pode simplesmente fatiar a dimensão psíquica e a dimensão social com um bisturi teórico e tratá-las como coisas separadas. A vida não funciona assim. A experiência humana não sobrevive a essa amputação. Mas, se a separação de Luhmann está errada para Habermas, qual é a ponte que ele constrói? Se não somos náufragos isolados produzindo ruído, o que exatamente nos conecta sem nos transformar apenas em baterias passivas da rede social? A solução elegante que Habermas propõe para resgatar o ser humano do isolamento é a linguagem comum. A linguagem como conexão. Para ele, a linguagem não é apenas um código passando de um roteador para outro. A linguagem comum é o meio vital, a matriz que entrelaça dois processos fundamentais, a individuação e a socialização. Como esses processos operam juntos? A individuação é o desenvolvimento da nossa mente, da nossa identidade única. É quem nós somos na nossa intimidade. A socialização é a nossa inserção na comunidade, nossa capacidade de agir no mundo. E a linguagem costura as duas coisas. Habermas defende que a estrutura da linguagem humana é tão rica que nos permite fazer as duas coisas simultaneamente. Nós estruturamos nossos pensamentos mais íntimos através da linguagem e, ao mesmo tempo, usamos essa mesma linguagem para nos conectar aos outros. É a linguagem que impede o nosso naufrágio permanente. Exatamente. Ela nos tira da ilha. Mas espere. Se a linguagem é essa ponte maravilhosa que nos conecta e evita o isolamento ao estilo Crusoe, como Habermas ou as próprias fontes explicam quando a linguagem falha intencionalmente. Uma ótima provocação. E quando as pessoas usam as palavras não para construir pontes, mas para erguer muros, mentir ou se proteger,
porque aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O lado sombrio da comunicação. Quando os textos começam a cavar os segredos da linguagem, nos deparamos com uma citação surpreendente, atribuída a Talleyrand, que foi um famigerado diplomata de Napoleão Bonaparte. Ele teria dito o seguinte: A frase clássica. Deus nos deu a linguagem para esconder nossos pensamentos. É uma visão super cínica, mas que revela uma mecânica muito palpável. A linguagem não serve só para descrever o mundo de forma transparente. Ela serve para omitir, manipular e criar zonas cinzentas de propósito. O cinismo de Talleyrand, na verdade, ilustra de forma brilhante a complexidade da comunicação descrita pelos teóricos. O que o texto destrincha é que a comunicação humana não é uma via simples e limpa. Ela tem múltiplas camadas operando em tensões opostas simultaneamente. Camadas que entram em choque. Para ancorar isso, as fontes recorrem ao trabalho de Claude Shannon, um matemático pioneiro da teoria da informação. Shannon descreveu a informação pura do ponto de vista técnico. São apenas bits, a redução matemática da incerteza viajando por um canal físico. É o dado puro, 0 e 1. Mas do outro lado, operando em paralelo dentro da mente humana, temos o significado. E o acoplamento entre a informação crua e o significado humano não tem garantias de sucesso. O sinal pode chegar, mas a mensagem se perde. O significado precisa ser ativamente reconstruído por quem recebe a mensagem, e essa reconstrução está eternamente mergulhada em ambiguidade. Isso me lembra muito a dinâmica clássica do ambiente de trabalho. A informação pura é a mensagem de e-mail que chega na sexta-feira à tarde do chefe, escrita apenas com a frase: "Precisamos conversar na segunda", e um ponto final. A receita para o pânico. São só bits inofensivos na tela. Mas o significado é a crise de ansiedade de quem lê, passando o fim de semana inteiro tentando adivinhar se aquele ponto final significa uma demissão iminente Ou uma bronca. ou se ele só estava com pressa digitando no trânsito. A informação chegou perfeitamente intacta, mas o significado criado pela mente virou um caos absoluto. E para explicar como navegamos esse caos, os textos trazem dois conceitos bem densos elaborados a partir dos trabalhos de autores como Bruno Latour e Steve Woolgar. Infrarreflexividade e hiperreflexividade. Exato. Como podemos traduzir esses termos acadêmicos tão difíceis para a nossa vida prática? Vamos desempacotar isso. A infrarreflexividade refere-se à operação puramente em rede, aquele nível basal e pragmático. É o ato de simplesmente passar a mensagem adiante, atuando como um nó funcional na rede de comunicação. Agindo no automático. Você recebe um dado, processa superficialmente o necessário e envia a resposta padronizada. É a engrenagem do sistema rodando de forma quase mecânica, fluindo com o mínimo de atrito. Como quando a gente manda um recebido obrigado por e-mail sem nem pensar muito a respeito do conteúdo. Sim, e a hiperreflexividade entra exatamente como o contraponto disso nos bastidores densos da mente humana. É o processamento interno intenso e deliberado. Quando a gente para analisar cada vírgula. É o ato de parar, pensar sobre a mensagem recebida, duvidar de quem enviou, ponderar os diversos cenários do que ela realmente significa e, honrando Talleyrand, usar essa reflexão complexa para formular uma resposta calculada que muitas vezes esconde a sua verdadeira intenção. Um verdadeiro jogo de xadrez mental. Para que o ser humano consiga operar dessa forma maquiavélica e poética, recebendo informação crua e transformando num teatro de ambiguidades, o texto argumenta que nossa mente precisa operar em um 4º grau de liberdade. Um 4º grau de liberdade mental? Como assim? Pensemos no espaço físico, que tem 3 dimensões: comprimento, largura e profundidade. A comunicação hiperreflexiva humana exige uma dimensão virtual a mais, um eixo interno onde o tradutor atua. Um espaço só nosso. Se um organismo biológico simples reage a um estímulo perigoso fugindo, aquilo é quase automático. É biologia restrita a reflexos. O ser humano, amparado por esse 4º grau de liberdade proporcionado pela linguagem complexa, consegue parar. Suspender a ação. Suspender a ação imediata, duvidar, simular cenários futuros e elaborar um significado completamente novo e imprevisto antes de devolver a resposta para o sistema social. É o espaço interno onde moram a dúvida, o blefe e a criatividade. Então, o que tudo isso significa num nível macroestrutural?
Como essas abstrações de infrarreflexividade, comunicação como rede fechada e superobservadores se aplicam à escala da evolução da nossa civilização? A sociedade precisa dar um jeito de processar isso tudo. Porque o material argumenta que a sociedade precisa encontrar meios de lidar com o peso esmagador dessa hiperreflexividade, dessa ambiguidade infinita, para não implodir sobre o próprio ruído interpretativo. Para que a sociedade não paralise diante dessa montanha de significados e segundas intenções em cada interação, ela desenvolve mecanismos de redução de complexidade. O texto explica que diferentes áreas do sistema social começam a criar seus próprios códigos restritos e binários para acelerar a comunicação. Códigos como se fossem filtros. Pensemos nisso como funis simbólicos ou atalhos de linguagem. A ciência, como um subsistema da sociedade, desenvolveu o código binário da verdade e falsidade. Tudo que entra no maquinário científico só é processado por essa lente estrita. Não importa a poesia da coisa. Não importa se uma hipótese é financeiramente lucrativa ou poeticamente bela, a ciência só quer processar se ela pode ser provada verdadeira ou falsa. E a política opera em um comprimento de onda diferente. O código binário ali não é a verdade, mas o poder. Quem retém o poder e quem está subordinado a ele. O foco é a governabilidade. O uso desses meios simbólicos permite que enormes fatias da sociedade processem a incerteza muito mais rapidamente. O sistema financeiro lida com tudo através da lente de pagamento ou não pagamento. O direito opera com lícito e ilícito. Se um juiz ou um cientista tivesse que debater exaustivamente os traumas psicológicos, as ambições poéticas ou a moralidade profunda de cada palavra usada num laudo técnico, a instituição travaria. Os códigos cortam a hiperreflexividade e garantem que o sistema continue comunicando e operando. Cortar o ruído e focar no código faz total sentido para a sobrevivência do sistema. Mas, por falar em ruído, acho que chegamos ao grande clímax da nossa exploração de hoje. A grande sacada dos textos. O verdadeiro ponto de virada destas fontes. Depois de analisarmos toda essa complexidade matemática e sociológica sobre falhas e atalhos, o material nos conduz a uma conclusão maravilhosamente contraintuitiva. E qual seria? A comunicação humana é inevitavelmente propensa a erros catastróficos. Ela é inundada de ruídos, as pessoas frequentemente não se entendem em absoluto, os códigos falham e a linguagem é usada ativamente para esconder pensamentos. O senso comum diria que isso é o nosso maior fracasso. A falha da matriz. Mas o segredo revelado aqui é que o mal-entendido não é um defeito trágico do sistema. O mal-entendido, a fricção, é exatamente o motor que faz a sociedade progredir. É a constatação mais libertadora que extraímos da teoria dos sistemas. Se voltarmos à premissa de Shannon na teoria da informação, a matemática nos prova um conceito contundente. Que a incerteza é necessária. Se a incerteza fosse completamente banida da realidade, se a informação transmitida fosse perfeitamente previsível e totalmente compreendida na primeira tentativa, em 100% das vezes, o sistema de comunicação estaria, por definição, morto. Morto. Sem vida. A entropia chegaria a zero. Não haveria nenhuma necessidade de gerar uma nova mensagem, de buscar uma nova interação, de legislar uma nova lei para resolver um conflito de interpretações. A roda iria parar. É exatamente a presença contínua da incerteza, do ruído, dos conflitos abertos de interpretação e a necessidade desesperada de reavaliar e tentar traduzir a intenção do outro que forçam o sistema a continuar se movendo, gerando mais comunicação. As falhas são as engrenagens empurrando as próximas falhas. As rachaduras na comunicação forçam a sociedade a se adaptar, a fundar novas instituições mediadoras, a criar competências linguísticas mais finas e, em última análise, a evoluir de maneiras imprevisíveis. O atrito é o combustível. O atrito gerado pelo mal-entendido não é a areia nos olhos da sociedade. É a própria centelha que mantém o fogo aceso. Se nós nos compreendêssemos perfeitamente, o tempo todo, numa harmonia telepática sem barreiras, a evolução do sistema social simplesmente estagnaria.
O silêncio absoluto seria a única consequência lógica da compreensão perfeita. Olha a ironia maravilhosa dessa dinâmica estrutural para quem está nos ouvindo e acompanhando. O simples ato cotidiano de falar, de se frustrar porque alguém interpretou seu tom de voz errado, de debater furiosamente uma manchete de jornal, Ou uma fofoca no corredor. ou até mesmo o ato estratégico e polido de esconder nossas verdadeiras intenções numa negociação corporativa. Tudo isso, cada mínimo atrito, cada falha de conexão, é literalmente o combustível invisível que mantém a imensa e complexa máquina do universo social girando em alta velocidade. A gente alimenta o sistema sem saber. Nós costumamos sofrer achando que o ruído e a falta de comunicação são sintomas de um colapso iminente. Mas, sob as lentes de Luhmann e da sociologia profunda, é precisamente essa confusão gloriosa que garante que o mundo das relações humanas acorde e continue operando freneticamente no dia seguinte. E conectar essa percepção aos nossos dias levanta uma questão essencial, talvez a maior interrogação da nossa geração: estrutural. E qual seria essa interrogação? Isso levanta uma questão importante. O material nos mostrou que a sociedade evolui porque humanos, com suas psicologias confusas e vidas biológicas únicas, atuam na base como tradutores imperfeitos e hiperreflexivos. Nós injetamos significado humano e caótico na rede. Mas e hoje? Onde você quer chegar? Se a comunicação é o verdadeiro motor da sociedade, o que acontece com a estrutura da nossa sociedade quando algoritmos de inteligência artificial começam a gerar, traduzir e codificar linguagem em massa? Participando da conversa ativamente. Participando do sistema social de igual para igual, mas sem possuir nenhuma biologia, nenhuma psicologia real e nenhuma intenção humana oculta. Estaríamos testemunhando o nascimento de um sistema social totalmente não humano. Fica aí o peso monumental dessa provocação para ressoar e intrigar a mente de todos. É com esse mistério complexo sobre a futura substância da nossa própria rede de interações que celebramos hoje o esforço de pensar fora da caixa. A verdadeira magia de mergulhar em materiais densos como esses não é apenas catalogar conceitos difíceis, mas usar o choque dessas ideias para derreter o óbvio e ganhar novos prismas de análise para o mundo ao redor. Mudar a forma de enxergar a realidade. O nível de observação que exploramos hoje altera inevitavelmente como a próxima notificação no celular ou a próxima palavra ouvida será processada pelo seu quarto grau de liberdade mental. Fiquem com essa faísca hiperreflexiva e continuem explorando o invisível.